Acho do que você tá falando de prospecção ativa aí, eu acho que o pessoal de casa, acho que a gente já tá avançando um pouquinho. Sim. O pessoal de casa deve já estar, assim, baralhando de tanto conteúdo que a gente começou a falar aqui, de Habib, de estratégia. Gabriel trouxe até outros canais de vendas que foi licitação para o governo. Então você deu uma explanada legal para o pessoal que tem vários canais de vendas, que existem vários canais de vendas no digital, de forma orgânica. E eu queria entender, até mesmo para o pessoal de casa também entender, a parte do outbound e inbound. Legal. O que é o inbound, né? Explica para o pessoal de casa o que é inbound, o que é o inbound e quais são as diferenças ali, né? Que você falou um pouco de prospecção ativa, prospecção passiva. Legal. Para o pessoal de casa entender essa parte ali de eu sou passivo, eu sou ativo, quais os canais que fazem sentido para mim e para o meu negócio, como que funciona? Excelente questão, ô Marcelo. Quando a gente fala de inbound, a gente está falando de atração, beleza? Quando eu falo de atração, eu estou falando de anúncio, eu estou falando de um e-mail marketing, eu estou falando de um conteúdo no blog, de quais são os melhores bairros para você morar em Belo Horizonte, para quem está querendo alugar um apartamento, comprar um apartamento. Então é tudo aquilo que eu gero de informação relevante para minha audiência começar a se relacionar comigo. Vamos por um exemplo real. Esse podcast, ele é uma estratégia de inbound. A gente está gerando conteúdo para que a audiência comece a interagir com o conteúdo de vocês. Beleza. O outro canal é o outbound, que a gente não vai receber, a gente vai atrás desses potenciais clientes, seja por ligação, seja por e-mail, seja por visitas presenciais, seja por prospecções de e-mail mesmo, que a gente vai criar cópias, buscar empresários, né, e abordar essas pessoas. Então, muitas empresas têm um modelo de trabalhar só inbound, e tem empresas que trabalham os dois, que para mim é o melhor cenário. A gente concentra tanto a atração, porque pensa o seguinte, quando você recebe uma ligação da Claro, da TIM, da Vivo, você gosta? Nem fudendo. Por que você não gosta? Porque eu não me relacionei antes. Eu não estava esperando aquela ligação. Você não estava esperando aquela ligação. E geralmente, qual que é o discurso que essa pessoa ela fala quando ela te liga? É um discurso padrão, né? Ou seja, elas querem vender alguma coisa e tem uma oferta. Exatamente. Quero vender aqui para você. Eu tenho um plano aqui para sua linha. Já teve uns discursos que eu vi que mudaram, tá? Que é: ô Gabriel, eu vi que você quer cliente tal da TIM, tal, tanto tempo. Vi que você não tem plano e tal. Você quer mudar para um plano X? Ou foi mudando. Que teve uma época que eu saí da TIM ali, fui para outro operador, testei, depois acabei voltando. Mas acontece direto, querendo mudar o plano da minha TV e tal. Ou seja, às vezes eles nem pegam o seu problema ou nem sabem a sua solução. Eles já querem vender um produto ou uma oferta de maior valor que não é nem o valor que você quer, é o preço, né? Que é diferente de valor. Perfeito. Pensa o seguinte, quando a gente faz o inbound, a gente quer conscientizar as pessoas do problema que elas têm. A gente quer mostrar para elas que elas têm um problema muito maior do que ela pensa e a gente consegue ajudar essa pessoa nessa tomada de decisão. Pensa que você vai fazer uma viagem, você vai sair do Brasil, você vai para qualquer país. Você nunca saiu do Brasil, você vai começar a buscar blogs, conteúdos, experiências de pessoas que foram para você entender o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então você tem um nível de conscientização para que talvez uma agência venha te vender algum plano de viagem. Já na prospecção, que é o caso que a gente falou da Claro, da TIM, da Vivo, essa é uma prospecção muito errada. Por quê? Eles sempre vão te ligar te oferecendo um serviço, sem necessariamente preocupar se você tem uma necessidade, se você está insatisfeito, se você está naquela operadora. É sempre falando de preço. E quando as pessoas, numa estratégia de prospecção, vale no geral, mas para prospecção, você conecta falando de preço de serviço, não necessariamente você está gerando valor. Por quê? Ninguém compra nada por especialização. O que a gente vê aqui? A gente vê uma garrafa de água com a tampa prateada, ok. Isso é o que a gente vê. E é isso que a Claro está vendendo. Agora, o que a gente percebe? Para que isso aqui existe? Gabriel, você vai fazer um podcast, não vai? Você vai ficar quanto tempo falando? Vou ficar umas 2 horas. 2 horas. Imagina se você ficar com sede, sua garganta começar a falhar.
É ruim, não é? Não, demais. O que eu tô falando? Somente do benefício disso. Se vai ser a água, se vai ser uma cerveja, se vai ser um refrigerante, não importa. Então, essa prospecção, ela tem que ser sempre levada, já é até um próximo tópico, né, que eu tô falando, mas muito a gente tem que falar de fato, o problema que essa pessoa, ela enfrenta. Porque depois que a gente entende real o problema, o desafio que ela tem, consequentemente, fica muito mais fácil da gente dar um próximo passo. Então, a gente tem que pensar, seja na jornada de inbound, Marcelo, ou de outbound, o problema do lead é se realmente conectar com pessoas. Deixar de lado um pouco o serviço, o produto, o quão você é apaixonado pela sua empresa e entender, cara, aquela pessoa tem um problema, eu preciso de entender esse problema para realmente identificar se eu posso ajudar. Pensa no médico. Primeira coisa... Cara, você pode estar num especialista. Eu acho que o exemplo de medicina é fantástico. O médico, ele chega e fala, Marcelo, Gabriel, o que você comeu no dia? Você tem algum problema? Você toma algum remédio? Cara, você trabalha com o quê? Ele vai te fazendo várias perguntas que você fala, pô, o que esse cara tá me perguntando isso aqui? Ainda no final pergunta, precisa de atestado? Também. Melhor parte. Melhor parte, né? Porque não gosta de trabalhar, melhor parte. Então, ele tá querendo entender o problema, porque às vezes não é necessariamente o que você tá falando, é uma coisa que ele não consegue perceber. Então, eu acho que isso resume, né? A gente fala de inbound, outbound, é a gente se preocupar em entender problemas das pessoas para, independente do canal de venda, ou se vai ser inbound, outbound ou qualquer outro canal, a gente ter esse poder de conscientização, de entender o outro lado da mesa. Não é só